Boa tarde a todos. Iniciando a nossa monitoria de hoje, com foco na revisão para a prova integrada. Por favor, caso alguém ingresse, eu peço que utilize o chat. As aulas ficam gravadas, estão disponibilizadas tanto no YouTube quanto no WhatsApp da monitoria. Lembrando que meu contato fica sempre à disposição, caso vocês queiram tirar alguma dúvida, enviar algum exercício, enfim, eu estou sempre à disposição para ajudar. Então, eu vou encerrar aqui o meu vídeo para iniciar o compartilhamento de tela. Só um minutinho, por gentileza. Vou abrir aqui o material que eu vou utilizar com vocês. Bom, hoje nós vamos retomar alguns tópicos que nós já havíamos trabalhado anteriormente. Vou passar por alguns temas um pouco mais rápido, só enfatizando algumas partes que são importantes. Ao final, a gente vai conversar um pouquinho sobre prescrição e decadência, que foi um tema que nós não trabalhamos ainda, mas para a prova integrada vai ser importante passar por ele com vocês. Bom, na nossa monitoria, a gente iniciou conversando lá sobre a introdução do direito civil. Em relação à introdução do direito civil, a gente viu, né, que o direito civil, o conceito dele é que ele regula a vida das pessoas desde antes do nascimento até a morte e até mesmo depois dela, por meio do testamento, enfim. Washington de Barros Monteiro, ele fala que o direito civil é o conjunto de normas que regulam os direitos e obrigações de ordem privada concernentes às pessoas, aos bens e às suas relações. Dessa fala, a gente extrai alguns temas importantes. Por exemplo, regulam direitos e obrigações. Outra coisa importante aqui é que são aqueles de ordem privada, principalmente. Ou seja, se de ordem privada, é entre as pessoas. E é concernentes às pessoas, aos bens e às suas relações. Então, aqui a gente tem um outro tema importante em relação às pessoas e ao seu patrimônio. Em relação aos ramos do direito privado, né? Outro tema importante, direito privado. Se encontra aqui o direito civil. Como fonte do direito civil, né? O que seria fonte de direito civil? Seria da onde ele nasce, as normas jurídicas civis, né? Então, elas nascem das leis, que é o Código Civil, dos costumes, que são as práticas, que as pessoas, aquilo que as pessoas fazem muitas vezes é aceito e acaba virando também uma fonte do direito, né? A jurisprudência são aquelas decisões proferidas muitas vezes pelos tribunais e pela doutrina, que é a produção científica, o estudo dos juristas. E também tem aqueles princípios que são gerais, são regras fundamentais do sistema. Por exemplo, boa-fé é algo que você se espera aplicado a todo o sistema. Em relação à parte geral, a parte geral do Código Civil voltada para personalidade, capacidade, tutela e curatela. Personalidade jurídica. O que é personalidade jurídica? É a capacidade que a pessoa tem de adquirir direitos e deveres na ordem civil. Quando se inicia a personalidade jurídica? Personalidade jurídica, no nosso ordenamento jurídico, se inicia com o nascimento com vida, com proteção, desde a concepção. Então, a pessoa adquire personalidade quando ela nasce, mas desde o ventre da mãe, ela já tem proteção básica, por exemplo, a sua dignidade, ao seu nome. Ok, mas digamos então, se uma criança nasceu e ela falece logo em seguida, ela adquiriu personalidade, porque ela cumpriu o requisito de nascer com vida. Agora, se a criança ela já nasce morta,
falecimento ocorre ainda no ventre da mãe, ela não chega a adquirir personalidade, porque ela não nasceu com vida. Quando a criança nasce com vida e falece em seguida, é preciso fazer a certidão de nascimento e fazer também a certidão de óbito. Agora, quando a criança já nasce sem a vida, é preciso fazer o natimorto, aquele que nasceu morto, né? Depois de personalidade jurídica, a gente entra no tema da capacidade. A capacidade é a aptidão que a pessoa tem para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Ou seja, que a gente fala pessoalmente, sem representação. E a gente divide essa capacidade em dois conceitos. Primeiro, a gente fala sobre capacidade de direito. Todos possuem capacidade de direito, todos são sujeitos de direito, basta nascer com vida e até mesmo aquele que ainda não nasceu tem resguardado alguns direitos. Agora, capacidade de fato é aquela aptidão para exercer pessoalmente os atos da vida civil, conforme conversamos aqui, sem representação. No caso da capacidade de direito, muitas vezes a pessoa precisa ser representada, por exemplo, os menores, os absolutamente incapazes e os relativamente incapazes. E é nesse tema que a gente entra agora. Incapacidade. A incapacidade é um sistema de proteção. É aquele sistema de proteção que vai proteger o que ainda não tem discernimento o suficiente, ainda não tem capacidade de entender os seus atos da vida civil. Existe, primeiramente, a incapacidade absoluta. Os absolutamente incapazes são aqueles menores de 16 anos. Os atos praticados por eles são nulos, ou seja, não surtirão efeito e não surtirão no ordenamento jurídico. É como se nunca tivessem existido. Já em relação à incapacidade relativa, são aqueles que conseguem ter algum discernimento dos atos praticados na vida civil, mas não conseguem ter o discernimento completo. Quem são os relativamente incapazes? São os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, lembrando que ébrios é o alcoólatra, aqueles que não puderem exprimir vontade, e aqui por causa permanente ou transitória, permanente ou transitória. Como assim? Uma pessoa que está na UTI, ela pode vir a sair daquela situação, a recuperar a sua capacidade. Seria, então, uma causa transitória. Agora, uma pessoa que desde a infância possui alguma condição de saúde mental, de cognição, que não permite desde cedo ela exprimir aquela vontade, é uma causa permanente sem cura, certo? E os pródigos também. Quem são os pródigos? São os gastadores compulsivos. Mas os relativamente incapazes, eles podem praticar alguns atos da vida civil. Por exemplo, eles podem fazer testamento, eles podem se casar, eles podem votar e eles podem ser testemunha. Aqui é importante enfatizar também que a incapacidade relativa, ela gera nulidade. Ou seja, os atos eles não são imediatamente nulos. É preciso que se manifeste a vontade de anular e eles ainda repercutem de alguma forma no ordenamento jurídico. A nulidade é diferente de nulidade. E é esse ter conceito aqui que se aplica à incapacidade relativa.
Seguindo no sentido da personalidade jurídica, das pessoas físicas, nós temos o Instituto da Tutela e da Curatela. Esses institutos são institutos de proteção às pessoas que são incapazes, absolutamente ou relativamente. A tutela vai se aplicar aos menores de idade que não possuem pais vivos ou com poder familiar. Esse aqui é um conceito importante que a gente trabalhou também na monitoria. O poder familiar é um poder exercido exclusivamente pelos pais, de cuidado, segurança e educação da criança ou do menor, certo? O poder familiar, ele se encerra somente com a morte dos pais, ou então por meio jurídico. Por exemplo, foi comprovado que o pai deixou a criança numa situação de desnutrição, descuidado, e então o Ministério Público e a Justiça determinam a desconstituição do poder familiar dele, tendo em vista a negligência que ele teve com seu filho. Bom, a tutela pode ocorrer de algumas formas. Ela pode ser testamentária, documental, legítima ou dativa. Testamentária é quando os pais, em seu testamento, escrevem lá: eu nomeio a Milene como tutora de meu filho caso eu venha a falecer. É importante em relação ao testamentário que os dois pais precisam colocar respectivamente em seus testamentos que nomeiam aquela pessoa como possível tutor de seu filho. A documental é aquela em que os pais também registram a vontade de quem eles querem que seja o tutor de seus filhos. Só que não é feito por testamento, é feito por algum documento que seja possível comprovar a autenticidade. Então, pode ser algum documento registrado em cartório, enfim. A legítima é aquela em que o judiciário, né, vai nomear algum familiar para exercer a tutela do menor. Existe uma ordem de preferência, né, os avós, os primos, os tios, e aí o juiz vai considerar se aquela pessoa tem ali alguma ligação com a criança, tem uma afetividade, embora os avós estejam acima na ordem preferencial, de repente a criança conviveu mais com o primo, tem mais afetividade, tem mais laço, então o juiz vai dar a tutela para essa pessoa que vai representar melhor o interesse da criança. Já a dativa é para aquelas pessoas que não são necessariamente familiares. É uma pessoa que pode ser estranha ao núcleo da família, mas que vai receber a tutela daquela criança, geralmente porque ou não tem parentes que possam exercer a tutela, que estão vivos ou que estão aptos para essa função, né? Também instituída pelo juiz. Já em relação à curatela, é a proteção de pessoas maiores que, por enfermidade ou deficiência, não têm plena capacidade de gerir sua vida civil. Importante diferenciar que a tutela se aplica aos menores de idade e a curatela às pessoas maiores de idade. Aqui, a gente também tem outra palavra muito importante: plena. Eles possuem sim alguma capacidade de gerir sua vida civil, mas ela não é plena, eles não conseguem exercer em sua totalidade. Isso vai se aplicar a causas permanentes ou transitórias, como a gente conversou acima sobre uma pessoa, por exemplo, que se encontra na UTI, né? Vou escrever aqui para vocês não se esquecerem. Exige decisão judicial e laudo médico que comprove a condição, então você precisa ingressar com uma ação de interdição para ter um curador para aquela pessoa. Nomeia-se um curador de preferência ao cônjuge ou parente mais próximo, né? E a curatela será proporcional à incapacidade e limitada ao necessário. Como assim? Não entendi, Milene. O que seria isso? Bom, a curatela, no caso, por exemplo, de um égrio, ou melhor, de um pródigo, vai ficar melhor o exemplo. O pródigo é um gastador compulsivo. Ele não tem plena capacidade de ter noção que os atos dele em relação à gestão do seu patrimônio não estão sendo feitas de maneira saudável. Então, a curatela do pródigo pode ser voltada somente à gestão de seu patrimônio. O curador dele ficará responsável pelo recebimento de seu dinheiro, pelos gastos, pela gestão financeira dele mesmo, já que a sua incapacidade é voltada para a parte patrimonial. Agora, em relação às outras áreas da vida,
o curador, não há necessidade de um curador, o curador não vai interferir, porque a curatela será proporcional à incapacidade. Bom, conversamos rapidamente então sobre os sistemas de proteção, né, os incapazes, que é a tutela e a curatela. Agora nós vamos falar sobre emancipação. Emancipação nada é mais do que a aquisição da capacidade civil plena antes dos 18 anos. E como ocorre a emancipação? Ela pode ser voluntária, quando os dois pais, mediante uma escritura pública, vão conceder àquele que é maior de 16 anos a emancipação, a capacidade civil plena. Existe também a judicial, que é feita por sentença judicial, ouvindo-se o tutor. E existe a legal, que é automática. A legal, em geral, ocorre aos 18 anos, mas pode ocorrer também por meio do casamento, o exercício de emprego público efetivo, colação de grau em curso superior, estabelecimento civil, comercial ou relação de emprego com economia própria. Aqui, por exemplo, atores, atrizes que atuam desde criança, que somam um patrimônio muito considerável, podem pedir a sua emancipação antes de completarem os 18 anos, em razão, né, da economia própria que eles possuem. Além disso, eles costumam pedir também emancipação para não precisarem que sempre os pais assinem os contratos junto, que os pais estejam presentes em toda reunião de negócio, isso é muito comum. E é importante enfatizar que a emancipação ela é irrevogável e confere capacidade plena. Bom, emancipada a pessoa, né? Agora a gente vai para o próximo tópico, que é a morte e os seus efeitos. A morte no direito, ela é subdividida em alguns tópicos. A primeira é a morte real, a morte comum mesmo, que é comprovada por um atestado médico. A gente fala que é a parada encefálica, quando o cérebro e os órgãos da pessoa entram em falência total e não há nenhuma atividade cerebral. Mas além dessa morte real, dessa morte que a gente está acostumada, né, morte natural, existe também a morte presumida, e duas modalidades ainda. A morte presumida com decretação de ausência é aquela quando a pessoa desaparece e simplesmente não se sabe o seu paradeiro. Por exemplo, aquela pessoa que fala, eu vou fazer uma compra em tal lugar, ela sai para fazer aquela compra, nunca mais retorna. Para o direito, ela pode ser presumidamente considerada morta com decretação de ausência. O segundo subtipo é a sem decretação de ausência, quando há forte presunção de morte. Ou seja, um soldado que vai para a guerra se finda, a guerra se encerra, e mesmo depois de 2 anos ele não retorna. Ou quando acontece algum desastre aéreo em que a morte era muito provável, aconteceu também com algumas pessoas em Brumadinho, em Mariana. Eles estavam lá na área em que a barragem sofreu o rompimento, então é muito provável que eles tenham falecido. Não consegue se comprovar a morte, a parada encefálica, né? Muitos corpos não foram nem encontrados, mas como eles estavam em uma área de risco, e nunca mais foram encontrados, a forte presunção de morte, eles são decretados, mesmo sem ausência, sobre o falecimento, são considerados mortos. Agora, sobre casos de comoriência. Comoriência é a morte simultânea de pessoas sem ordem definida, ou seja, quando duas pessoas falecem num período de tempo em que não dá para a gente saber quem morreu primeiro e quem morreu depois. Nesse caso, não há sucessão entre as duas pessoas que faleceram. A sucessão ocorre normalmente entre os seus herdeiros, mas não entre elas. E existe também, o último instituto, a morte civil. É aquele herdeiro que é tratado como morto na sucessão, seja por indignidade, deserdação. Quem aqui foi considerado para a morte civil foi a Suzanne von Richthofen. Ela foi considerada herdeira indigna por conta do que ela fez com os pais, então foi ocasionado para ela a morte civil. Próximo tópico a revisar para a prova integrada é a ausência. A ausência é quando a pessoa desaparece sem deixar notícias e sem deixar um representante legal também.
Para se decretar a ausência de uma pessoa, existem algumas fases. Primeiro, é feita a curadoria dos bens. O juiz ele vai nomear um curador, uma pessoa, para fazer a gestão dos bens, cuidar, organizar dos bens dessa pessoa que está ausente. Feita a curadoria dos bens, é aberta a sucessão provisória. Após 1 ano da arrecadação dos bens, então que o juiz avaliou, viu quais eram os bens, o curador está tomando conta, 1 ano depois começa a sucessão provisória, em que os herdeiros provisoriamente receberão aqueles bens. Passados 10 anos, abre-se então a sucessão definitiva. Ou, vamos supor, a pessoa que se ausentou teria mais de 80 anos naquela data e já fazem 5 anos que ela desapareceu. Então, existem essas duas hipóteses. A primeira, se passaram 10 anos da sentença de ausência, então faz 10 anos que o juiz disse, realmente, está ausente. Ou aquela pessoa que se ausentou teria completado 80 anos e já fazia 5 anos que ela tinha desaparecido. Aí é feita a sucessão definitiva. Agora, se o ausente retornar, no caso da sucessão definitiva, ele vai recuperar os bens que existirem, então vai devolver para aquela pessoa que se ausentou e reapareceu os bens que pertenciam a ela da forma como eles se encontrarem naquele momento, ou aqueles que existirem, né, como equivalentes. Ou seja, a pessoa possui uma casa, foi feita a sucessão definitiva, o herdeiro vendeu aquela casa e comprou uma chácara. Só que o ausente retornou. Ele vai receber aquela chácara. Ele vai receber o equivalente ao bem que ele possuía anteriormente. Então, a gente conversou alguns aspectos da pessoa natural, da pessoa física, e é importante falar, né, sobre os seus registros públicos que são feitos. Primeiro são os registros obrigatórios. É obrigado que a pessoa natural, a pessoa física, faça o registro de seu nascimento, casamento e óbito. Se ela fizer emancipação, for emancipada, é preciso ter o registro público disso também. Caso ocorra uma interdição, ou se houver declaração de ausência e morte presumida, esses são os registros obrigatórios. Existem também as averbações, né? Quando você vai adicionar alguma informação, comunicar alguma coisa sobre um fato já existente. Então, tem que ser anulação de algum ato, a nulidade de algum ato, separação, divórcio, reconhecimento de filiação, entre outras coisas. Mas as pessoas, quando elas adquirem personalidade, elas adquirem, além dos deveres, os seus direitos também. E é sobre isso que vamos conversar agora. Os direitos da personalidade são direitos extrapatrimoniais, ligados à dignidade da pessoa humana. Eles são absolutos e universais, então eles se aplicam a todas as pessoas e sobre qualquer coisa. Eles são inalienáveis e irrenunciáveis, ninguém pode vender ou dizer que não quer ter mais aquele direito. É possível, sim, que você faça uma cessão temporária daquele seu direito. Então, por exemplo, um dos direitos que nós vamos conversar é o direito à imagem. É possível que uma pessoa cesse temporariamente o seu direito à imagem para que seja feita uma publicidade. Pode ser, por exemplo, que uma pessoa cesse um pouco a sua privacidade e comercialize, por exemplo, um reality show da vida pessoal, do dia a dia, alguma coisa nesse sentido. Uma cessão temporária é possível, desde que respeite a honra daquela pessoa e não seja de situação humilhante, de situação vexatória. Eles são imprescritíveis e impenhoráveis. Imprescritíveis porque os direitos da personalidade, eles podem sempre ser exigidos. Então, se alguém ferir um direito da personalidade seu, a qualquer momento, você pode entrar com uma ação judicial, requerendo que ele seja protegido. E o exercício pode ser cedido temporariamente, como a gente conversou aquela hora, em relação ao direito de imagem, privacidade, nome, marca, patente, enfim.
Aqui temos alguns exemplos de direito da personalidade, né? O nome, a imagem, a honra, a privacidade, vida privada, a integridade, seja ela física, moral, intelectual, religiosa, política. Um caso emblemático em relação ao direito da personalidade foi o julgamento da ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, número 4815, sobre biografias não autorizadas. Nessa ocasião, o STF ele decidiu que não é necessário consentimento prévio para a publicação de biografias, desde que não haja abuso. Então, por exemplo, se alguma editora lançar uma biografia de alguma personalidade, de alguma pessoa famosa, não é necessário prévio consentimento, desde que, claro, a pessoa não seja exposta ao ridículo ou a situações vexatórias. Bom, conversamos então sobre as pessoas naturais, né, as pessoas físicas. Vamos conversar agora sobre as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, elas são entidades formadas por pessoas ou bens que vão se organizar para fins lícitos e que vai adquirir personalidade jurídica com o registro do ato constitutivo. Então, a pessoa jurídica, a gente não fala do ente humano, né? A gente vai falar de uma reunião de patrimônio, de uma empresa, de alguma entidade filantrópica, enfim. Ela pode ser formada, né, por pessoas ou bens com fins lícitos. Então, o que não for lícito, que não for autorizado pela lei ou não proibido por ela, não pode ser, não vai adquirir essa personalidade da pessoa jurídica. E a sua personalidade jurídica é adquirida com registro no ato constitutivo. Se não ocorrer o ato constitutivo, essa personalidade não é adquirida. E quais são os elementos essenciais? Existe a vontade humana criadora, então tem que haver pessoas, ou bens, ou uma finalidade de se constituir aquela personalidade jurídica. Tem que ter também um ato constitutivo por escrito e registrado no órgão competente. E o objeto tem que ser lícito. E existe classificação para essas pessoas jurídicas. Elas podem ser de direito público, que é a União, os estados, os municípios, as autarquias. Pode ser de direito privado, que são as associações, fundações, sociedades. Nós vamos enumerar uma por uma abaixo. O registro das sociedades empresariais é feita na junta comercial de cada estado. Aqui em São Paulo a gente tem a JUSESP, né? E das associações, fundações e demais é feito no cartório de registro civil de pessoas jurídicas. A pessoa jurídica não considerada, não registrada, é considerada não personificada, ou seja, ela não possui personalidade. E se ela não possui personalidade, os seus sócios vão responder ilimitadamente pelas dívidas e outras obrigações que ela contrair. Por quê? Quando uma empresa nasce, ela é lícita, ela está registrada, ela teve o ato constitutivo, ela adquire personalidade própria. E com a personalidade dela, personalidade própria, ela vai adquirir autonomia, e aí tem autonomia patrimonial e outras. A pessoa jurídica vai poder contratar funcionário, a pessoa jurídica vai poder responder perante juízo. Agora, se ela não é registrada, ela não vai adquirir personalidade. E se ela não adquirir personalidade, quem vai responder por todos os atos dela é o próprio sócio. Agora, se ela tem a personalidade, se ela adquiriu a personalidade, existem poucas hipóteses em que o sócio vai responder pelas obrigações da pessoa jurídica, certo? Vai existir um manto de proteção em relação aos sócios, que só vai ser atacado em situações muito específicas que a gente vai relembrar abaixo. E quais são as pessoas jurídicas de direito privado? A primeira delas que nós vamos começar são as associações. As associações são reuniões de pessoas com fins não econômicos. Elas não distribuem lucros e são regidos por estatuto e assembleia.
Ok, elas não distribuem lucros, mas elas podem ter lucro. Ou seja, elas podem cobrar. Por exemplo, o Unisal. O Unisal, ele cobra uma mensalidade para quem estuda lá. É uma associação que recebe, né, um valor financeiro, que cobra um valor financeiro daquele que usufrui de sua atividade. Só que não há distribuição de lucro. As pessoas, né, os padres, os professores, eles não recebem lucro daquela atividade. Tudo que o Unisal recebe a título de mensalidade cobrada é reinvestido integralmente na própria instituição. No mesmo caminho vem também as fundações. As fundações, elas são constituídas de patrimônio destinado a uma finalidade específica. Diferente das associações, que são formadas por pessoas, as fundações são formadas por patrimônio. Então, por exemplo, uma pessoa muito rica deixou lá no testamento que R$ 1 milhão da fortuna dela vai ser destinado a criar uma ONG de proteção ambiental. Esse patrimônio que ela deixou está sendo destinado à finalidade específica de proteção ambiental, e essa finalidade geralmente é de filantropia, de cuidado social, e elas não necessitam de aprovação do Ministério Público. A próxima pessoa jurídica é a sociedade. A sociedade é uma união de pessoas para o exercício de atividade econômica com fim lucrativo. Então, aqui é uma atividade econômica, já não tem mais aquele caráter de filantropia, aquele caráter tão social, e com fins lucrativos, ou seja, que a finalidade é ter lucro mesmo, receber dinheiro, explorar monetariamente, ter um retorno com aquela atividade financeira. Podem ser empresárias ou sociedades simples. Por sociedade simples, por exemplo, os médicos, advogados, dentistas e outros, que são regidas pelo direito empresarial. Existem também as organizações religiosas e partidos políticos que têm uma natureza própria regulada por legislação específica. E a gente estava conversando, né, que a personalidade jurídica, a pessoa jurídica, ela tem personalidade própria e que ela vai ter uma autonomia, né, vai ser independente da personalidade de seus sócios mesmo. Só que existem aquelas poucas ocasiões em que essa personalidade pode ser desconsiderada. E aí não só a pessoa jurídica vai responder pelas obrigações, como também os seus sócios e constituintes. Então, a gente conversa agora sobre essa desconsideração. É uma técnica jurídica que permite, em situações excepcionais, então não é em qualquer momento, responsabilizar pessoalmente os sócios ou administradores por dívidas da pessoa jurídica. Tem o fundamento legal no Código Civil, né? Em que, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pode o juiz desconsiderá-la para estender os efeitos das obrigações aos bens particulares dos sócios ou administradores. Ou seja, existem duas hipóteses em que a gente pode desconsiderar a personalidade jurídica: desvio de finalidade, confusão patrimonial. Desvio de finalidade é o uso da pessoa jurídica para fins ilícitos ou alheios ao objeto social. Então, por exemplo, pego o dinheiro da empresa para gastar com um carro de uso pessoal, com uma viagem com a esposa e a família, algo que não está vinculado ao objeto social da minha empresa, por exemplo. Já a confusão patrimonial é a mistura dos bens pessoais e da empresa, certo? E quais são os requisitos para desconsideração? Bom, primeiro, a personalidade jurídica tem que existir para a gente pedir que ela seja desconsiderada.
tem que a gente comprovadamente apontar o abuso. Esse abuso tem que gerar prejuízo a terceiros. E tem que haver aqui um nexo causal, ou seja, uma relação, uma situação de causa e efeito entre o abuso e o prejuízo. Tem que haver um pedido da parte interessada, o juiz não pode reconhecer de ofício, e tem que respeitar, claro, o contraditório e a ampla defesa. Mas além dessa desconsideração da personalidade jurídica, da gente tirar essa autonomia de responsabilidade da empresa e atacar o patrimônio dos sócios, é possível também a desconsideração inversa, quando a gente vai fazer a empresa responder a dívida do sócio e não o sócio responder a dívida da empresa. Ou seja, quando a empresa responde por dívida pessoal do sócio. Por exemplo, o caso de ocultação de patrimônio. Ah, o sócio da empresa está respondendo um processo porque ele não pagou pensão alimentícia. Ele alega nesse processo que ele não tem dinheiro para pagar a pensão. Só que, na verdade, ele tem sim esse dinheiro. Só que para ocultar, para esconder nessa ação judicial que ele está sofrendo, ele pega o patrimônio pessoal dele, encaminha, deposita para a empresa, fingindo que ali é um patrimônio da empresa. Só que não é. Ele está fazendo uma ocultação do patrimônio pessoal dele. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica, nós temos duas teorias aplicáveis. A primeira é a teoria maior, que exige prova do abuso, e a segunda é a teoria menor, que aplica-se mesmo sem dolo quando há prejuízo ao consumidor. Conforme a gente já conversou, a teoria aplicada no nosso ordenamento jurídico é a maior. A gente precisa comprovar que houve o abuso para ver a desconsideração. E aí o STJ tem uma jurisprudência que determina o seguinte: a inadimplência, ou seja, a falta de pagamento sozinha não autoriza a desconsideração. Então não é possível que a gente entre com o processo e fale: olha, esse sócio está me devendo um dinheiro, não pagou, quero desconsiderar a personalidade e atacar o patrimônio. Isso não é possível. A gente precisa comprovar o abuso. Somente a inadimplência não é suficiente. Bom, agora que conversamos sobre as pessoas, o próximo tema é domicílio. O que é o domicílio? É um local onde a pessoa, seja ela física ou jurídica, fixa a residência com a intenção de permanecer, de ânimo definitivo. Lembrando que ânimo definitivo é diferente de para sempre, né? O domicílio, ele tem uma proteção especial. Ele é considerado pela Constituição asilo inviolável, ou seja, só é possível entrar em um domicílio sem consentimento do morador em caso de emergência, em flagrante delito ou com ordem judicial durante o dia em horário específico. E quais são as características de um domicílio? Ele é voluntário. A pessoa escolhe onde ela vai morar. Mas, é claro, toda regra tem uma exceção. Os incapazes moram no domicílio dos pais, tutores ou curadores. Os servidores públicos é onde eles prestam serviço, então alguém que é concursado na cidade de São Paulo, o domicílio vai ser na cidade de São Paulo. Os militares é onde está a sua base. E os presos é onde estão cumprindo pena. E uma pessoa pode sim ter mais de um domicílio. Por exemplo, um advogado pode ter um domicílio profissional na cidade de São Paulo e residencial em Santos. Aqui ele possui 2 domicílios. Agora, no caso do transeunte, é aquela pessoa que sempre está se encontrando num lugar diferente. Ela nunca se estabelece em uma região só. Por exemplo, os mendigos, ciganos, mochileiros. O domicílio deles vai ser onde eles forem encontrados. E sobre o domicílio profissional que a gente citou anteriormente, no exemplo do advogado, é o local de trabalho dele. O escritório de advocacia, um consultório médico, é também um local considerado inviolável, tanto que a gente se discute, né, sobre a prova ilícita adquirida nesses ambientes em que se entra ou coloca escuta sem autorização da pessoa, né? Portanto, o asilo é inviolável. E o domicílio de pessoas jurídicas de direito público, porque a gente conversou que o domicílio se aplica também às pessoas jurídicas, da União é o Distrito Federal, dos estados
é a capital do estado, do município é onde a prefeitura estiver. Agora, as pessoas, elas têm domicílio e elas também adquirem bens. E o que são bens? Bens é tudo aquilo que tem valor econômico e que pode ser apropriado. Então, um carro, uma casa, uma empresa, uma patente também. O bem, ele não é necessariamente corpóreo, ele pode ser incorpóreo também, a gente vai ver mais abaixo. E nós temos os animais. Os animais, eles são considerados bens, por enquanto, gente. No anteprojeto do Código Civil, os animais provavelmente já não vão mais ser considerados bens, mas por enquanto são bens protegidos especialmente pela lei, mas continuam sendo objetos de direito. Os bens, os animais, a gente vai chamar eles de semoventes. Sobre a classificação dos bens. Quanto à mobilidade, eles podem ser imóveis, são aqueles incorporados ao solo, uma casa, um prédio. Móveis, quando podem ser deslocados. Semoventes, que são aqueles que se movem por si mesmos, né? E aqui, em relação a esse exemplo, eu me lembrei de uma coisa também. Os animais podem ser considerados bens também, porque eles são possíveis eles possuem um valor econômico, né? Por exemplo, o gado possui um valor econômico, um cavalo possui um valor, e eles podem ser apropriados, eles podem ser vendidos, eles podem ser negociados. Por isso que entra também na categoria de bem. Voltando à classificação, falamos da mobilidade. Quanto à divisibilidade, eles podem ser divisíveis, né? Quando você divide sem perder a utilidade, então um saco de arroz. Eles são indivisíveis quando perdem a função se divididos, por exemplo, um cavalo, um carro que você não pode partir no meio. E aí existem aqui, na questão dos indivisíveis, os que são naturalmente indivisíveis. O cavalo, por exemplo. Ou legalmente indivisível. Por exemplo, lote mínimo rural exigido por lei. Em teoria, um lote você consegue partir em quantos pedaços você quiser. Mas a lei determina um tamanho mínimo e aí ele é legalmente indivisível quando chegar naquele mínimo. Quanto à substituição, eles podem ser fungíveis, eles podem ser substituídos por outro igual. Por exemplo, dinheiro, grão, celular. E infungíveis são os únicos, por exemplo, uma obra de arte original. Aqui, os fungíveis, eles podem se tornar infungíveis. Como assim? De repente, você tem um carro lá na década de 60. Tinha um carro lá, naquela época ele era fungível, haviam vários daquele modelo. Se aquele estragasse, você comprava outro igual. Só que passou o tempo, muitos anos no futuro você guardou esse carro, teve zelo com ele. O carro saiu de linha, você não encontra mais esse modelo para as ruas. Ele se torna então um bem infugível, único, uma relíquia naquele caso, certo? Quanto à deterioração, podem ser consumíveis, que são aqueles que desaparecem com o uso, não consumíveis, quando permanecem após o uso. Quanto à existência, ele pode ser principal, por si só ele existe, acessório, que é aquele que vai depender do principal para existir, e o acessório vai acompanhar o principal. Ou a pertença, que é só para melhorar ou decorar o bem principal. Aqui é questão de embelezamento. E aqui, faltando, né? O acessório segue o destino do principal e a pertença pode ser separada sem afetar a função. Quanto à singularidade, eles podem ser singulares quando são bens isolados ou universais, que são conjuntos de bens considerados como um todo. Por exemplo, uma biblioteca, uma coleção. Quanto à titularidade, eles podem ser privados, quando são bens de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, ou públicos, que são aqueles que pertencem ao poder público. Em relação aos bens públicos, eles podem ser de uso comum, que é aqueles que todos conseguem usufruir, de uso especial, quando ele tem uma destinação especial,
e você só consegue adentrar nele para utilizar com aquela finalidade especial para a qual ele foi criado, e os de uso dominical. Os de uso dominical, na verdade, eles não têm uma destinação, um uso específico. Esses podem ser vendidos ou doados. Já os anteriores, não. Quanto à materialização, eles podem ser corpóreos, se ele tiver existência física, ou incorpóreos, que são aqueles direitos ou propriedades materiais, por exemplo, uma marca, uma música. E em relação a benfeitorias são melhorias feitas nos bens. Então, por exemplo, uma benfeitoria necessária é aquela essencial para conservar aquele bem. Então, por exemplo, o telhado da casa está quebrado, está escorrendo água, está infiltrando, as paredes estão estufando, está havendo uma perda econômica, uma desvalorização daquele bem em relação a isso. Você vai fazer uma melhoria, você está fazendo uma benfeitoria necessária. Agora, as úteis é quando você aumenta a utilidade daquele bem. Por exemplo, construir uma garagem em uma casa, vai valorizar a residência. Já as voluptuares é aquelas que servem só para embelezamento. Então, colocar uma piscina no quintal, fazer um relevo na parede, não tem, assim, uma necessidade. É realmente só para questão de lazer. Caminhando agora para outro tópico, a gente vai falar sobre os fatos jurídicos. Os fatos jurídicos, eles são acontecimentos que vão produzir efeito no campo jurídico. Ele pode ser unilateral, quando vai depender da vontade de uma só pessoa, por exemplo, testamento, uma compra. Negócios jurídicos bilaterais ou plurilaterais, quando vai envolver duas ou mais vontades, né? Um contrato de aluguel, por exemplo. E aí vem um doutrinador, conhecido como Pontes de Miranda, que construiu a escada pontiana. A escada pontiana, ela vai representar as fases do negócio jurídico. São os requisitos da existência dele. O primeiro é o plano da existência. O negócio jurídico, para ele existir, ele tem que ter partes, ele tem que ter um objeto, né, que é aquilo que vai ser feito, o propósito dele, e ele tem que ter uma forma, um documento, um registro. A forma dele pode ser solene, que é o escrito, previsto em lei, né, ou não solene. Aquele que não tem uma previsão, que não tem, né, enfim. O segundo degrau é o plano da validade. As partes têm que ser capazes, o objeto tem que ser lícito, possível e determinado. Lícito porque não é possível, por exemplo, abrir uma loja para vender alguma droga não autorizada pela lei. Possível porque tem que ser algo que você consegue atingir, que você consegue, né, se apropriar, comercializar. E determinado, você tem que indicar aquilo, aquele negócio que vai ser praticado. Ele tem que ter forma legal ou não proibida pela lei, né? E o terceiro é o plano da eficácia. Então, o plano da eficácia, que é o negócio jurídico, ele tem que ter uma eficácia, ele tem que repercutir no plano jurídico, que é o cumprimento de eventuais condições, por exemplo, termo, encargo. Então, aqui tem que ter existência, né? Tem as partes, o vendedor, o comprador, tem que haver um objeto, que é uma casa, por exemplo, e uma forma, que é o contrato. E aí, o segundo degrau, né, tem que ter a validade, ambas as partes têm que ser capazes, a casa é lícita, o contrato é permitido por lei. E o terceiro, que é eficácia. Se não houver nenhuma condição, a venda já produz seus efeitos. A gente então conceitou os fatos jurídicos e migramos agora para os negócios jurídicos. Os negócios jurídicos possuem elementos acidentais, que é relativo a isso aqui que a gente conversou. São situações, né, que podem ser acrescentadas para modificar quando ou como um negócio jurídico, por exemplo, um contrato, vai produzir efeitos. Está relacionado aqui à eficácia.
A primeira delas é a condição. O efeito do negócio jurídico depende de algo futuro e incerto, que você não tem certeza se vai acontecer. A condição pode ser suspensiva, quando o efeito só acontece se o evento acontecer. Por exemplo, o João promete doar um carro para a sobrinha dele, mas só se ela se formar na faculdade. Se ela não se formar, esse carro não vai ser doado. Ou então resolutiva, o negócio vale, mas acabe quando o evento ocorrer. Por exemplo, um empréstimo que termina quando o devedor arruma um emprego. Ou então o Paulo contrata a Maria para trabalhar enquanto ele estiver fora do país. Se ele retornar para o país de novo, o contrato se encerra automaticamente. Então, além da condição, a gente tem o termo, quando o efeito está ligado a um futuro certo. Por exemplo, um contrato de aluguel firmado para vigorar até 31 de dezembro de 2025. Chegou nessa data, com certeza o contrato vai se findar. Agora, o encargo, também chamado de modo, é uma obrigação, um ônus que vai se impor ao beneficiário para que ele receba o benefício. Por exemplo, o herdeiro que só fica com o imóvel se cuidar da irmã com deficiência, ou um testador que deixa uma casa para o sobrinho com a condição de que ele mantenha o imóvel como abrigo para animais de rua. É uma condição que ele precisa cumprir ali para poder usufruir daquele negócio jurídico. Mas o negócio jurídico nem sempre ele é perfeito. Ele pode ser acometido por vícios também. Vícios são defeitos que podem tornar o negócio inválido, nulo ou anulável, ou seja, de modo que ele nunca tenha surtido nenhum efeito, ou que ele tenha surtido algum efeito, mas vai se encerrar por ali, especialmente porque atingem a vontade da pessoa. Então, todos os vícios estão ligados à vontade. O primeiro deles é o erro. Quando alguém tem vontade de fazer um negócio, mas se engana e acaba fazendo outro. Se esse erro for substancial, ele atinge a natureza essencial do negócio, ou seja, aquilo que realmente queria se praticar ali. Por exemplo, a Carla vai comprar um quadro acreditando ser uma obra de um artista famoso, e ela paga caríssimo nesse quadro. Só que depois ela descobre que é uma falsificação. Atingiu o objetivo dela em adquirir aquele objeto, que era ter uma obra de arte de um artista famoso. Agora, se é um erro cognoscível, a pessoa poderia perceber o erro com atenção normal. Ou seja, a gente fala que é o homem médio ou o homem padrão. É aquilo que se espera de uma pessoa. Por exemplo, se você compra uma bolsa da Louis Vuitton por R$ 20, bom, o homem médio, o homem padrão, perceberia que aquilo ali é um erro, né? Por exemplo, Lucas compra um celular achando que é um modelo novo, mas o vendedor nunca prometeu isso. Era fácil perceber pela embalagem que era um modelo antigo, às vezes tinha até a data lá e ele não se atentou. Existe também um erro real. O engano ele causa um prejuízo. Por exemplo, Pedro vai adquirir uma fazenda pensando que poderia plantar soja, mas descobre que o solo é infértil. Agora, o erro é quando a pessoa ela se engana sozinha. Já o dolo é quando a pessoa é intencionalmente levada a errar. Uma parte vai enganar a outra intencionalmente. O dolo principal ocorre quando, se a pessoa soubesse da verdade, ela não teria feito aquele contrato. Por exemplo, o Marcelo ele vende um carro alegando estar em perfeito estado, mas ele sabe que o motor está comprometido. A compradora, confiando na informação, fecha o negócio. Só que se ela soubesse que o motor está comprometido, ela não compraria. Ocorreu aí um dolo principal. Já o dolo acidental é aquele que, mesmo sabendo, a pessoa ainda assim faria. Por exemplo, o Bruno mente sobre a quilometragem de um carro, mas mesmo sabendo disso, a Ana compraria porque gostou do carro e do preço. Então, o Bruno fala: eu estou vendendo aqui o meu carro, ele tem 10 mil rodado. Mas, na verdade, ele rodou ali, né, o painel, o carro tinha, sei lá, 70 mil, ele abaixou para 10. Mesmo se o carro estivesse com 70, ainda assim a Ana adquiriria. E existe também o dolo bônus, que é aquela mentirinha comercial que não vai causar um grande prejuízo. Por exemplo, em uma loja, o vendedor exagera dizendo que o perfume dura 48 horas na pele. Você passa, dura 10. Isso é normal, você já espera que aconteça, né? Agora, a coação já é um pouco diferente. A coação é a pressão feita com ameaça
para forçar alguém a fazer algo. A coação absoluta é aquela que envolve força física mesmo, e torna o negócio nulo, ou seja, o negócio nunca gerou efeitos no plano jurídico. Por exemplo, sob ameaça de morte com uma arma apontada para a cabeça, a arma que é a força física, tá no plano material acontecendo, né? O João ele é forçado a assinar um contrato de venda da sua casa. Agora, a coação relativa é uma força psicológica, moral, e torna o negócio anulável. Você pode pedir anulação. Por exemplo, por pressão psicológica, ou seja, ameaça de divulgar fotos íntimas, Maria é forçada a vender seu carro por preço muito abaixo do mercado. Isso aqui não é possível você ver, tocar, não está no plano material, como, por exemplo, uma arma. Por isso, a gente fala que é uma força psicológica, mas também se enquadra em coação. E então vem o estado de perigo. O estado de perigo é quando a pessoa, para salvar a vida ou de parente, a sua vida ou a vida de um parente, aceita um negócio injusto. Então, por exemplo, uma mãe, vendo que o filho está muito doente, correndo risco de vida, aceita pagar 20 mil por um medicamento que normalmente custaria 2, porque era a única alternativa para salvar ele. Já a lesão é quando uma pessoa inexperiente ou necessitada aceita um negócio muito desproporcional. Você vê que o estado de perigo é muito mais grave, a gente fala de perigo de vida mesmo, algo muito urgente. Já a lesão é uma necessidade ou uma inexperiência, né? Para aceitar um negócio mais desproporcional. Por exemplo, um jovem inexperiente vende sua moto por metade do preço de mercado porque precisa de dinheiro rápido para uma emergência médica. E o comprador se aproveita dessa situação. Agora, a fraude social, aqui a pessoa ela quer fazer o negócio, mas com má fé para prejudicar terceiros. Então, a finalidade da fraude social é prejudicar terceiros. Pode ocorrer, por exemplo, fraude contra credores. É uma modalidade de fraude social. A fraude contra credores é quando o devedor transfere seus bens para impedir a cobrança de uma dívida. Por exemplo, o Antônio está cheio de dívida. Para escapar das cobranças, ele transfere o apartamento dele para o nome da irmã sem receber pagamento algum, né? Agora, simulação é outro instituto da fraude social. É quando o negócio é feito de mentira sem intenção real. Aqui a intenção é prejudicar terceiros, o negócio é feito mesmo, só que ele é feito com má fé. Aqui não existe uma intenção real, o negócio é de mentira, ele não aconteceu mesmo. Por exemplo, André e Beatriz fingem fazer um contrato de compra e venda de um sítio, mas o verdadeiro intuito é esconder o imóvel de um processo judicial. Gente, isso aqui é muito comum em caso de herança, né? O pai, ele acaba simulando a venda de um imóvel dele para um terceiro, e aí esse terceiro passa o imóvel para um herdeiro, porque assim, né, o pai consegue desviar todo o patrimônio, toda a herança que tinha para um herdeiro só, sem respeitar aquela cota legal de 50%. Bom, agora que conversamos, né, sobre os vícios dos negócios jurídicos, a gente entra em um tema diferente. Aqui já não está mais relacionado à personalidade jurídica, né, capacidade, emancipação que a gente conversou. Aqui é outro instituto, a prescrição e a decadência, que está relacionado ao exercício do direito que a pessoa tem frente à jurisdição. Então, a conceituação geral de prescrição primeiro. A prescrição, ela é a perda da pretensão de exigir um direito pelo seu titular em razão da inércia durante um lapso temporal. Concentrem bastante na palavra pretensão, porque ela é importante. Segundo a doutrinadora Maria Helena Diniz, é a perda da pretensão à tutela jurisdicional de um direito subjetivo violado pelo decurso do tempo sem que o titular o exerça. Ou seja, a prescrição está relacionado quando você
perde o direito de entrar com o processo. O seu direito mesmo, ele ainda existe. O que não existe mais é direito de processar judicialmente. Então, por exemplo, eu tenho o direito de exigir uma dívida do João. Eu deixei transcorrer o meu prazo que eu tinha para ingressar e exigir judicialmente essa dívida. Eu ainda tenho direito de cobrar dele, só não posso fazer essa cobrança mediante processo judicial. Já a decadência é a extinção do próprio direito em si, em razão do seu não exercício dentro do prazo legal ou contratual. Orlando Gomes vai falar que é a perda do próprio direito em virtude de não ter sido exercido dentro do prazo estabelecido por lei ou por convenção. O artigo 210 do Código Civil vai falar que o juiz deve, de ofício, conhecer da decadência quando estabelecida por lei. A prescrição, ela precisa ser alegada. Então, se eu ingresso com uma ação judicial pedindo, exigindo um direito, sendo que ocorreu a prescrição do meu direito de procurar o judiciário, a outra parte, o réu da minha ação, vai ter que chegar para o juiz e falar: olha, juiz, o direito de ação está prescrito, ele não pode mais me processar por isso. Eu sei que ele tem o direito, mas a ação não vai poder correr. Agora, em relação à decadência, quando você entra com o processo, o próprio juiz pode falar: olha, eu vou indeferir essa petição inicial porque eu notei que houve a decadência, você perdeu o próprio direito em si, não só o direito de ação. E o que fundamenta a prescrição e a decadência? É principalmente a segurança jurídica, é a vontade que o legislador tem de não causar insegurança no ordenamento jurídico, porque senão, por exemplo, a pessoa me deve uma dívida há 50 anos, depois de 50 anos eu vou ingressar no judiciário para cobrar isso? Isso causa insegurança jurídica. Então, esse é o fundamento constitucional. Agora, vindo para a parte um pouco mais prática sobre prazos da prescrição, o artigo 206 do Código Civil, ele apresenta prazos prescricionais específicos. Ele vai falar, por exemplo, que você tem 1 ano para entrar com ação de segurado contra a seguradora, 3 anos para pedir uma reparação civil e 5 anos para cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. Por exemplo, o João ele sofre um acidente de carro em 2020. Se ele quiser pedir indenização por danos morais, ele pode fazer até 2023, porque ele vai ter que respeitar esse prazo aqui. Esse é um rol exemplificativo, tá, gente? Podem haver outras situações não previstas em lei. Agora, sobre prazos de decadência, que estão lá no artigo 178 e 179. Existe a decadência legal, que você tem 4 anos para ingressar com aquela ação, e também a decadência convencional, que você tem 2 anos para entrar com aquela ação. Por exemplo, a Maria ela compra um eletrodoméstico com um defeito oculto. O Código de Defesa do Consumidor vai prever o prazo de 90 dias decadencial para você fazer a reclamação. Esses 90 dias contados, né, da ciência do defeito. Se você não entrar nesses 90 dias, você não tem mais o direito de reclamar daquele defeito. Você perde o direito. Diferente, por exemplo, da prescrição. Aqui na prescrição, no caso do acidente, depois de 2023, o João ele já não pode mais cobrar judicialmente a indenização, mas ele continua a ter o direito a ela. Então, se fora da esfera judicial ele quiser cobrar da outra pessoa essa indenização e os dois fora da esfera judicial fizerem um acordo, existe o direito, tá tudo certo. Mas existem causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição. Como assim? São causas que pausam a prescrição. Impedem, por exemplo, o parentesco, a incapacidade,
Então, se você está ali em uma relação de parentesco, não vai ocorrer a prescrição entre os parentes. Em relação à suspensão, é entre os menores, os ausentes. Então, a prescrição ela é pausada até que o menor passe a maioridade. A prescrição é pausada até que o ausente retorne. E interrompem em caso de citação válida, reconhecimento do débito. E aí, é importante ressaltar a diferença entre esses dois termos. Suspender é quando você dá uma pausa na contagem do prazo, mas ele retorna da onde parou. Então, vamos supor que são 5 dias. Aí correram aqui 2 dias. Aí a gente pausou aqui durante um tempo, porque teve ali uma causa suspensiva, até que voltou a contar a prescrição e você vai ter mais 3 dias, porque só suspendeu. Agora, a interruptiva é quando você volta a contagem desde o começo. Vamos supor também 5 dias. Começou a contar aqui 2 dias. Aí veio o período em que interrompeu. Vai voltar a contar a prescrição. Só que quando a prescrição voltar a contar aqui, você vai ter 5 dias de novo, porque retoma a contagem. E essas causas impeditivas, suspensivas, elas não se aplicam à decadência, a não ser que haja uma disposição expressa em relação a isso. Mas aí você vai se perguntar, como que eu vou saber se é caso de prescrição ou decadência? Existem algumas dicas. Primeiro, porque tem aquele rol exemplificativo na legislação. E depois você pode observar também a natureza do direito violado. A distinção fundamental está na natureza da situação jurídica. Por exemplo, se é um direito subjetivo lesado, ou seja, com pretensão a ser exercida, você sabe que é prescrição. Se é um direito potestativo, é uma faculdade de constituir, modificar ou extinguir uma relação jurídica, é decadência. Por exemplo, a ação de cobrança de dívida é prescrição, você tem uma pretensão resistida. O direito de anular um casamento é decadência, é um direito potestativo com prazo para exercício. Enfim, você pode observar também a linguagem utilizada pela lei. Então, por exemplo, na sua prova integrada, caiu lá, prescreve em direito de ação, pretensão. Isso aqui está vinculado à prescrição. Agora, se falar extingue-se em, caduca o direito, decai o direito, a gente está falando de decadência. Conforme a gente conversou, o rol não é taxativo, é exemplificativo. Em certos casos, quando você tem dúvida entre prescrição e decadência, pode, porque isso vai alterar profundamente o resultado do processo, né? A depender se for prescrição ou decadência, tem ou não possibilidade de renúncia, o juiz pode ou não conhecer de ofício, você pode ou não aplicar as causas interruptivas ou suspensivas. E aqui eu coloquei uma observação, porque a gente falou, né, que quando a prescrição você está relacionada à pretensão e quando a decadência está relacionada a direito potestativo. Mas o que é uma pretensão? A pretensão é o direito de exigir algo de outra pessoa. É o direito de você exigir de outra pessoa. É quando tem um direito violado e você quer obrigar o outro a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Por exemplo, se alguém te deve dinheiro e não paga, você tem a pretensão de cobrar essa dívida. Essa pretensão ela pode ser levada ao judiciário, mas ela prescreve com o tempo. Ou seja, você perde o direito de cobrar na justiça se deixar passar o prazo. Agora, sobre direito potestativo. O direito potestativo é um poder que você exerce sozinho, sem precisar da concordância de outra parte, e que gera efeitos jurídicos automaticamente. Ele não depende de reação ou resistência de ninguém, mas ele tem um prazo para ser usado, senão ele decai. Por exemplo, o direito de anular um contrato por erro, o direito de recusar uma herança, o direito do consumidor de devolver um produto com defeito.
Se você exerce esse direito no prazo certo, ele vale. Agora, se você deixa passar o prazo, você perde o direito completamente, não só o de ação. E aí, uma dica prática. Quando a lei menciona pretensão de exigir alguma coisa de alguém, pense em prescrição. Quando menciona o direito de exercer uma faculdade, você próprio pense em decadência. Eu encerrei aqui o conteúdo, vou retornar então aqui para a nossa chamada. Então, gente, em relação à prova integrada, façam com muita calma. Vocês conseguem lá no ambiente, usem os recursos do ambiente, né? Você vai observar que lá tem uma bandeirinha que você consegue marcar, então, aquela questão e ela fica sinalizada. Então, se você está em dúvida, passa para a próxima, deixa aquela marcada com a bandeirinha. Aí, depois que você finalizar todas, você vai voltando nas que você ficou com dúvida e resolvendo com mais calma. Além do direito civil, também na prova cai um pouco da parte de conhecimentos gerais, uma parte de ética, coisa que sempre cai, por exemplo, questões sobre racismo, questões sobre sustentabilidade, sempre cai também sobre equidade, igualdade, estudem bastante sobre isso. Em relação ao direito civil, realmente esses temas que a gente conversou, ele é cobrado não só no primeiro ano, mas, por exemplo, eu já estou no quarto ano de faculdade, todas as provas integradas que eu fiz, caiu bastante conteúdo dessa parte geral do direito civil, então se dediquem, façam resumo, guardem esse resumo para vocês voltarem, revisitarem futuramente. Caso tenha alguma dúvida, podem mandar mensagem. Boa prova, vai dar tudo certo para vocês. Eu vou encerrando a monitoria aqui, então. E reforçando, qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem, eu fico à disposição. Muito obrigada.